Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. É quase certo que em quase todas as listas dos 5 melhores enxadristas de todos os tempos, lá estará presente Alexander Alekhine, um titã do xadrez. Mas até titãs podem ser derrotados. E foi o que aconteceu em 1975, quando Alekhine foi derrotado por Max Euwe. Uma grande surpresa naquela época, tendo em vista que Alexander Alekhine era grande favorito. Eu, particularmente, me penitencio de achar que entre todos os campeões do mundo, pelo menos os mais famosos, o mais fraco sempre foi Max Euwe. Mas o mais fraco vencer um dos mais fortes é complicado. Bem, vamos conhecer um pouquinho da história do Max Euwe, que derrotou o Alekhine em 1935. Meu nome é Mauride Júnior e sejam todos muito bem-vindos ao nosso Sharkcast, o podcast Xadrez Piraí. Uma das frases célebres do Max Euwe foi: da mesma forma que um médico deve ter uma imagem clara do estado patológico para planejar um tratamento, o jogador de xadrez deve traçar um plano de acordo com as características da posição. Essa é uma das grandes frases do Max Euwe. E, aliás, todo professor que se preze, ou toda pessoa que vai passar algum conhecimento ao seu aluno, ao seu atleta, ele sempre fala que é preciso você ter algum planejamento, não é? Max Euwe conseguiu chegar a campeão mundial sem deixar de exercer suas tarefas de professor universitário. O xadrez foi para ele objeto de investigação científica, estudou a teoria das aberturas e sistematizou todos os seus descobrimentos. Foi um jogador amante do jogo sólido, embora também dominasse o jogo tático. Se converteu no mais prolífico escritor dentre todos os campeões mundiais. Vou passar para vocês aqui um breve resumo. Breve resumo é redundância, né? Mas passar um resumo aqui do Max Euwe. Ele era holandês, nascimento foi em Watergraafsmeer, desculpe a pronúncia, não sei se é essa, em 20 de maio de 1901 e morreu em 1981. Entre os títulos mais importantes, claro, campeão do mundo entre 1935 e 1937. Entre as características do jogo, ele tinha grande preparação técnica, foi o primeiro teórico das aberturas modernas. Entre seus melhores torneios podemos destacar 13 vezes campeão da Holanda, em Amsterdã 1924, Haia 1928, Hastings 1930 e 1934, Londres 1946, Berlim 1950 e Rijon 1951. Entre as suas grandes façanhas, lógico, foi vencer Alekhine na Holanda, em seu encontro pelo Campeonato do Mundo em 1935, quando Alekhine, como já dito anteriormente, era claro favorito. E a sua principal derrota foi a perda do título também para o Alekhine em 1937. Principal debilidade, não se dedicar por inteiro ao xadrez. Compartilhou sua paixão pelo xadrez com sua carreira de professor de matemática. Em sua vida privada, foi professor universitário e presidente da FIDE entre 1970 e 1978. É considerado por quem o conheceu como um grande cavalheiro em todos os aspectos. Deixa como legado que foi o mais prolífico escritor dentre todos os campeões do mundo. Seu mais famoso trabalho são suas monografias sobre aberturas. Escreveu, dentre outros, Estratégia e Tática, Critério e Tática, The Development of Chess Style, El Medio Juego, em colaboração com Kremer, e The Road to the Chess Mastery, escrito em parceria com Maiden. Uma consideração final aqui, é um jogador de grande preparação teórica, muito hábil em todas as fases do jogo. Falando agora do processo de formação do Max Euwe, então lembrando que ele nasceu ali no começo do século XX, na Holanda, e a família dele, ele era filho de um professor escolar que tinha 6 filhos. Seus pais jogavam xadrez entre si e as crianças aprenderam a mover as peças quando estavam ainda nas fraldas, digamos assim, né? O segundo filho, Max no caso, provou ser o mais talentoso e aos 4 anos sentava-se em frente ao tabuleiro e já vencia os adultos. Quando tinha 12 anos foi admitido no clube de xadrez de Amsterdã. Os fatos marcantes em sua infância em xadrísticas foram uma exibição de simultâneas do campeão americano Marshall, sua primeira vitória frente a um mestre, em uma simultânea de T. Coatsden.
e os emocionantes acontecimentos do Super Torneio de São Petersburgo em 1914. Participando regularmente dos torneios aos 15 anos, Ewey havia se classificado para o Grupo B do Campeonato da Holanda, no qual ganhou o primeiro prêmio de sua carreira, 25 florins. Grande influência teve em sua carreira enxadrística a constante relação que tinha com os mestres que viviam na Holanda, né? Hatch, Tartakover, Tarrasch, Maroczy. Para Ewey, esse último foi sempre um mestre e um velho amigo. Após concluir o ensino médio em 1918, Ewey ingressou na Escola de Matemática da Universidade de Amsterdã, estudando com os melhores matemáticos holandeses da época. Não é surpreendente que escolhesse uma carreira científica, mas isso não o impediu de seguir jogando, progredindo gradualmente, de melhorar a maestria do seu jogo. Sua estreia internacional foi em quarto lugar no torneio secundário de Hastings, na Inglaterra, em 1919, o que lhe valeu certa reputação graças a uma espetacular vitória sobre o Holland, com o ataque Muller. Ou Haaland, melhor dizendo. Em fevereiro de 1920, teve a felicidade de jogar em 3 ocasiões com o campeão mundial Lasker, que se encontrava em exibições pela Holanda. Na primeira, o jovem jogador ganhou uma partida das simultâneas, depois uma partida com consulta e quase voltou a ganhar na terceira exibição do campeão. Lasker se desfez em elogios ao jogo do jovem holandês, mas vingou-se completamente em Manchester Ostral, 1923, Zurich, 1934 e Nottingham, 1976. Na primavera do mesmo ano, Ewey pela primeira vez jogou com grandes mestres em igualdade de condições em um pequeno torneio organizado em Amsterdã, tendo Hatch como campeão, Maroczy e Tartakover, segundo e terceiro, e o Max Ewey, né? Então, ele estreou e teve uma estreia legal, né? Uma estreia bacana. Fez aí o quarto lugar com 3,5, enfim. No entanto, na terceira partida, o estudante mostrou os dentes e desmontou a lenda do hipermodernismo empregando o método de vanguarda favorito de seu oponente, o duplo fianchetto. 1935 foi o ano que marcou a vida do Max Ewey, né? Porque ele passou a ser conhecido como o homem que derrotou o Alekhine. No outono de 1935, teve lugar um novo match pela coroa enxadrística. Alekhine chegou à Holanda como claro favorito. Já dizia ele, hoje em dia não vejo ninguém que possa vencer-me. Declarou em uma entrevista antes de começar o match. Por sua vez, Ewey declarava que se esforçaria para oferecer a maior resistência possível. Na realidade, uma vitória sobre Alekhine parecia então improvável, como a que havia conseguido Alekhine sobre Capablanca em 1927. Alekhine chegou ao mundo do xadrez como Napoleão, escreveu Lasker. Considerava Ewey que poderia ser seu Wellington. Não parecia que assim fosse. Ainda por cima, o novo desafiante nem sequer era um profissional de xadrez e não contava com nenhum triunfo impressionante em torneios. Comparando os resultados de ambos contendores no início dos anos 30, chegaria à conclusão que Ewey seria uma presa fácil para Alekhine. E todos sabemos como terminou. Esse campeonato ele começou em outubro e terminou em dezembro de 1935 na Holanda. E foram realizadas 30 partidas em que o resultado final anotou Max Ewey 15 pontos e meio e Alekhine 14 pontos e meio. Max Ewey começou perdendo, mas ele ganhou a segunda partida, a oitava partida, a 10ª, a 12ª, a 14ª, a 20ª, a 21ª, 25ª e 26ª. Perdeu a 27ª e a 28ª, a 29ª e a 30ª partida foram empate, o que garantiu o título inacreditável para Max Ewey. Eu vou deixar aqui nos comentários, nas descrições do áudio, todos os links que levam vocês a conhecer um pouquinho mais sobre o McGillis Ewey, tá? E vale lembrar que se você gostou, você pode mandar sugestões também ou contar algumas histórias que talvez a gente tenha falado de uma maneira muito resumida sobre o Max Ewey. Você pode mandar isso no nosso Instagram, né? Então, muito obrigado aí por
ter ouvido o nosso Sharkcast. Aliás, cabe aqui fazer um comentário muito legal, que o Sharkcast foi uma sugestão da nossa atleta Tainara Leskzinski. Ela achou que podcast e Sharkcast seria um bom nome. E a gente gostou e a gente vai usar daqui para frente o Sharkcast como nosso podcast Xadrez Piraí. E você pode acessar e ouvir o podcast, o nosso Sharkcast, nas plataformas Anchor, Breaker, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public e no Spotify. Ok, galera? Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima! Xadrez Piraí.